E aí, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? No vídeo de hoje, eu vou procurar falar para vocês as principais alterações que a reforma tributária trouxe para quem trabalha especificamente com loteamento, tá? O segmento de loteamento, ele vai ser severamente impactado, assim como a incorporação imobiliária, assim como a locação, tá bom? Então, eu acredito que faz muito sentido, nesse momento em específico, a gente falar especificamente do loteamento, a gente dar esse destaque para quem trabalha com loteamento, porque, querendo ou não, é um nicho bem específico da atividade imobiliária que possui alguns temas que são diferentes da incorporação imobiliária, tá? Então, basicamente, eu vou estruturar esse vídeo da seguinte forma. Primeiro a gente vai entender como que funciona o loteamento hoje, pensando em PIS e COFINS principalmente, tá? E PIS e COFINS cumulativo. Eu vou me limitar a falar do PIS e da COFINS no regime cumulativo, que é o regime mais utilizado pelos loteadores no fim das contas e o mais rentável na maioria dos loteamentos, tá? Uma vez que a gente entendeu como funciona PIS e COFINS, nós vamos para a análise da reforma tributária em si, tá? Eu vou abordar para vocês as principais alterações da reforma tributária para quem trabalha com loteamento e depois a gente vai discutir um pouquinho sobre algumas alterações específicas, algumas disposições específicas para quem trabalha com loteamento na reforma tributária que pode te ajudar de alguma forma a se preparar para esses novos tributos, a CBS e a IBS, que terão aí novas regrinhas bem importantes de serem mencionadas, tá? Então vamos lá. Primeiro de tudo, quando a gente fala em PIS e COFINS cumulativo para o loteamento, a gente tem que ter em mente o seguinte fator. O loteamento é uma atividade que está dentro de um rol de atividades imobiliárias, como a compra e venda, como a incorporação de empreendimentos, como a incorporação de empreendimentos, a compra e venda e a construção para venda. Então, dentro desse rol, as atividades que estão dentro desse rol de atividades imobiliárias, elas, por força de legislação, quando a gente observa a lei 8981 de 95, lá no seu artigo 30, essas empresas, essas atividades, elas estão sujeitas à tributação com as regras dos tributos de hoje, tá? Elas estão sujeitas à tributação com base no regime de caixa. Tá? Então isso quer dizer o que, basicamente? Você, loteador, você recolhe os seus tributos, imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS, no regime cumulativo e no lucro presumido, obviamente, você recolhe os seus tributos conforme os seus recebimentos das suas vendas. Então, mensalmente, você apura o quanto você recebeu e a sua base de cálculo vai partir do seu recebimento, tá? E para além do seu recebimento da venda, efetivamente, você pode incluir nessa sua base de cálculo os juros e as multas de mora que você cobra do seu cliente, do seu comprador, assim como essa atividade imobiliária de loteamento e as demais que eu mencionei, elas têm a prerrogativa de descontar os descontos condicionais. Essa é uma prerrogativa específica para quem trabalha na atividade imobiliária. Os descontos condicionais eles são passíveis de dedução da sua base de cálculo e isso é muito bom, que te ajuda a pagar menos impostos, menos tributos. Como eu falei, isso é específico para a atividade imobiliária. As demais empresas, as demais atividades não têm essa prerrogativa. Além disso, você, loteador, que incorre em distratos, então você desfaz uma venda e eventualmente há por algum valor a devolver para o comprador que ele pagou de mensalidades, de parcelas, esse valor que você devolve para esses antigos ex-clientes, na verdade, você pode deduzi-los da sua base de cálculo. Então é muito interessante porque você só tributa aquilo que você efetivamente recebeu, líquido daquilo que você pagou a título de distrato e descontou a título de descontos concedidos, descontos financeiros, tá? Vamos lá. Para você apurar PIS e COFINS no regime cumulativo hoje, a sua alíquota de PIS é de 0,65%
e a sua alíquota de COFINS é de 3%. Então, quando a gente fala de tributo sobre o consumo, que é o assunto da reforma tributária, tá? Então a gente precisa comparar com os tributos sobre consumo que a gente tem hoje. Hoje, numa atividade de loteamento, o que a gente tem? PIS e COFINS. Somando esses dois tributos, essas duas contribuições, nós chegamos numa alíquota de 3,65%. Então, basicamente, sobre os seus recebimentos, sobre as suas vendas, você paga ali, em média, 3,65% com os descontos que eu mencionei. Qual é o ponto que nós devemos nos atentar nesse momento quando a gente fala de PIS e de COFINS cumulativo? Esses dois tributos, eles são cobrados por dentro do preço que você oferece para o seu comprador, para o seu cliente. E o que isso quer dizer? Por exemplo, se eu ofereço a venda de um lote, eu oferto um lote para um cliente pelo valor de 100 mil reais, o valor de tributo que eu mencionei para vocês, esses 3,65%, ele está embutido dentro desses 100 mil reais. Então, só para a gente exemplificar, lá na sua DRE, quando você vê a sua receita bruta, você desconta os tributos e chega na sua receita líquida. Então, o valor bruto que você informa na DRE, que é o valor que você oferta para o seu cliente, ele tem dentro dele tributos sobre o consumo, tem PIS e COFINS principalmente, tá? Resumidamente, essa é a sistemática, essa é a forma que nós temos hoje de apurar um loteamento no lucro presumido. Infelizmente, o registro de loteamento, loteamento puro, parcelamento de solo, ele não é passível de adesão ao RET, então você não consegue reduzir a sua tributação para aqueles 4% ou para aqueles 1% quando a gente está no contexto do Minha Casa Minha Vida, porque não há na legislação do loteamento algo que permita isso. Ainda que, para o loteamento, desde 2023, quando a gente observa o advento da Lei 14.620 de 2023, fora criado a averbação de patrimônio de afetação para os loteamentos. Então, ainda que haja a permissão para os loteadores realizarem a averbação do patrimônio de afetação na matrícula onde será executado esse loteamento, essa mesma legislação que preveu o patrimônio de afetação não trouxe o RET junto. Então, por força de legislação, você não vai conseguir aderir ao RET para loteamentos. É diferente, por exemplo, do condomínio de lotes, que está sujeito às regras da incorporação imobiliária, ainda que seja do ponto de vista operacional algo muito próximo do loteamento. O condomínio de lotes ele é passível sim de adesão ao RET, porque como ele está sujeito às regras da incorporação imobiliária, ele tem essa prerrogativa de estar passível de usufruir do RET. Tá? Então, é muito importante que você tenha esse pensamento junto de ti. Parcelamento de solo, quando a gente fala de loteamento, especificamente registro de loteamento, você não pode aderir ao RET. Tá? Agora, quando a gente fala de reforma tributária, mudam-se muitas coisas, tá? Principalmente quando a gente faz esse contraste com o lucro presumido, com a apuração cumulativa de PIS e COFINS. Primeiro, com a reforma tributária, o preço que antes ele estava embutido, o tributo que antes estava embutido no preço que você ofertava para o seu cliente, ele não estará mais. Tá? Agora, a partir da reforma tributária, o tributo que vai ser cobrado da operação, ele será destacado do valor da operação. E eu exemplifico isso para você. Imagina aquele mesmo cenário de 100 mil reais que você oferta para o seu cliente. Antes, PIS e COFINS estavam dentro desses 100 mil reais. Então, você recebia 100 mil reais e tirava ali financeiramente 3,65% desse valor que você recebeu para pagar esses tributos no próximo mês. Agora não. Imaginando uma alíquota, por exemplo, de 15% de IBS, de CBS, eu vou falar sobre isso mais para frente, da alíquota reduzida, mas imaginando uma alíquota de 15%,
você cobrando R$ 100.000 para vender aquele lote para esse cliente específico, esses R$ 100.000 será somente o valor da operação, tá? Agora você cobraria R$ 100.000 mais 15%, R$ 15.000, a título de IBS e de CBS. Então, o seu cliente ele pagaria 100 mil da operação, mais 15 mil a título desses tributos por fora do valor da operação, tá? Não é por fora da emissão do documento, não é por fora que não vai constar no contrato. É por fora do valor da operação. Para além dessa cobrança por fora do valor da operação, agora a sistemática ela não é mais cumulativa como era o caso do PIS e COFINS cumulativo, onde você só pegava os seus recebimentos, o seu faturamento, aplicava algumas deduções e aplicava a sua alíquota. Agora não. Agora a gente vai observar uma sistemática de apuração com base em débitos, que vão tomar em conta esse valor de operação que eu te mencionei, e também com base em créditos, que vão ser usados, né, para abater esses débitos que você apurar. E como será a apuração desses créditos? Basicamente, a premissa inicial do legislador, da legislação como um todo, é que essa base de creditamento ela seja ampla. E o que isso quer dizer? Pelo menos na teoria, tá? Que a grande maioria dos seus gastos que você tem do ponto de vista administrativo, do ponto de vista comercial, de marketing, do seu empreendimento como um todo e da sua empresa como um todo, eles vão gerar créditos para que você consiga abater esses créditos dos seus débitos das suas vendas de lotes. Então, por exemplo, você está desenvolvendo um empreendimento e você contrata uma empresa para fazer os serviços de intermediação. Vamos supor que você contrata essa empresa por R$ 100.000 e a alíquota de IBS de CBS dessa operação contratada é de 15% também. Quando você for pagar esses R$ 100.000 para essa corretora, você vai pagar os R$ 100.000 mais os 15% que equivalem a R$ 15.000. Então você desembolsa financeiramente R$ 115.000 para essa corretora. Eu já falei algumas vezes aqui nesse vídeo, aqui nesse canal, sobre as formas de quitação, de extinção desse tributo. E eu vou deixar aqui para não precisar ficar estendendo essa questão da extinção do tributo, tá? Mas você desembolsa R$ 115.000. R$ 100.000 é a sua despesa com comissão e R$ 15.000 que você pagou a título de IBS de CBS é o crédito que você tem direito a abater dos seus débitos. Então, basicamente, você pode aplicar isso à maioria dos seus custos com empresas do Simples Nacional, com empresas do lucro presumido e com empresas do lucro real também. Você pode fazer essa análise porque essas empresas, em algum nível, elas serão contribuintes de IBS e de CBS. E gerando IBS e CBS na documentação fiscal que essas empresas emitirem para você, loteador, você vai poder utilizar esses créditos de IBS e CBS para abater dos seus débitos que você apurar nas suas vendas, tá? Então, basicamente, essas são as duas alterações que, se você tivesse que sair desse vídeo com algum conhecimento, você teria que sair com isso, tá? Agora, com a reforma tributária, o tributo ele não é mais cobrado por dentro, ele está segregado do valor da operação. E agora, a sistemática de apurações, ela tem como base a apuração de débitos que estão fora, como eu falei, do seu valor da operação, débitos e créditos sobre os seus insumos, sobre os seus gastos administrativos, de marketing, de comissão, com a construtora, com materiais, todos os seus insumos que gerarem algum nível de IBS e de CBS. A atividade de loteamento, ela está dentro de um rol de atividades que vai obedecer a um regime específico de operações com bens imóveis, tá? Então, a gente observa as regras gerais de IBS e de CBS primeiro,
e depois a gente passa a estudar, a observar esse regime específico de bens, de operações com bens imóveis. E quais são os principais pontos desse regime específico? Vamos lá. Se você trabalha com loteamento, você já está acostumado com essa sistemática de apuração com base no regime de caixa. Porém, com a extinção de PIS e COFINS, agora a gente precisa observar o tipo de regime de apuração de IBS e de CBS. Então, de forma geral, tá? Pensando em todas as atividades de um contexto geral, IBS e CBS serão apuradas com base no regime de competência. Tá? Existe até um verbo que o legislador ele evoca, né, nessa legislação chamado fornecimento. Então, quando ocorre o fornecimento, que é esse regime de competência, na minha opinião, ocorre o fato gerador de IBS e de CBS. Porém, quando a gente fala de regime específico de operações com bens imóveis, como eu mencionei, o parcelamento de solo, que inclui o loteamento, o desmembramento e a incorporação imobiliária, eles estão dentro do regime de caixa para apuração de IBS e de CBS. Tá? Essas duas atividades elas estão beneficiadas, de certa forma, por esse dispositivo do regime específico. Então, ainda que, de forma geral, IBS e CBS seja apurada pelo regime de competência, você, loteador, você vai continuar apurando pelo regime de caixa. Tá? Então, se você apurava antes PIS e COFINS pelo regime de caixa, agora você continua apurando IBS e CBS pelo regime de caixa também, com essas mesmas regras que eu mencionei, tá? Com o imposto sendo cobrado por fora e observando essa questão do creditamento dos seus custos e despesas. Aqui, a gente vai observar também, nesse regime específico, o nascimento de uma nova ferramenta, de duas ferramentas, na verdade. Mas eu vou falar primeiro de uma, que nasce com o objetivo de trazer mais alguns dispositivos de redução de base de cálculo para você, principalmente a redução de alguns itens que normalmente não gerariam crédito de IBS e de CBS para você abater dos seus débitos. Eu estou falando do redutor de ajuste, tá? Basicamente, esse redutor de ajuste ele vai ser um redutor que vai ter como base a sua aquisição do terreno, principalmente pensando de 2027 para frente. Existem algumas regras de 2027 para trás, mas eu não quero abordar essas regras aqui. Eu tenho um vídeo sobre redutor de ajuste e eu vou deixar ele aqui para você ver depois. Então vou falar aqui só de 2027 para frente. Basicamente, a partir desse ano, os terrenos que você adquirir de não contribuintes e de contribuintes também, eles virão, ou eles nascerão, né? Eles virão com redutor de ajuste, ou você vai fazer nascer um redutor de ajuste. Esse redutor de ajuste é basicamente um redutor de base de cálculo. Você vai reduzir esse valor, que eu vou falar para vocês já, como é composto. Você vai reduzir esse valor do seu débito que você apura sobre as suas vendas, tá? E como esse valor é composto? Basicamente, o preço desembolsado pelo terreno. Então, eu tô com uma oportunidade de comprar uma gleba para executar um loteamento. Essa gleba vai me custar 15 milhões de reais. Se eu estou comprando esse terreno de um não contribuinte de IBS de CBS, ele não vai pagar esses tributos que eu mencionei sobre essa operação. Então, neste momento da compra do terreno, vai ser criado esse redutor de ajuste. Então, se eu paguei 15 milhões de reais por esse terreno, esse valor que eu desembolsei, eu vou constituir um redutor de ajuste de 15 milhões de reais. 15 milhões de reais mais ITBI vai compor o seu redutor de ajuste. Esses 15 milhões de reais você pode ir deduzindo da sua base de cálculo de IBS e de CBS. Esse valor também do redutor de ajuste, ele vai sendo atualizado mensalmente, tá? Pelo IPCA ou por outro índice que vier a substituí-lo pela legislação, tá? Então, você vai ter essa correção monetária do redutor de ajuste. Para além desse redutor de ajuste, nós teremos um segundo redutor de base de cálculo, que vai ser o redutor social. Esse redutor social, basicamente, é um valor fixado, ainda que corrigido pela inflação, é um valor fixado pela legislação, aplicáveis para parcelamentos de solo e para incorporação imobiliária. Esse redutor
social ele só pode ser aplicado para imóveis residenciais e imóveis novos, tá? Basicamente, para quem executa a incorporação imobiliária, o redutor social ele será de R$ 100.000 por unidade, e como eu falei, corrigidos pelo IPCA. E para quem executa parcelamento de solo, para quem executa loteamento, você vai ter uma dedução de até R$ 30.000 por lote, tá? E corrigidos pelo IPCA ou por outro índice que vier a substituí-lo também. Então, você que está dentro de um contexto, por exemplo, de um empreendimento de interesse social, aqueles empreendimentos que possuem uma limitação no valor de venda da unidade, R$ 60.000, R$ 70.000, você vai ter até R$ 100.000 mais ou menos a nível de preço de venda. Você vai ter aí um redutor muito interessante que vai te afetar positivamente, tá? Porque a diferença ali, quando você observa os R$ 30.000 até esse limite de valor de venda, ele acaba deduzindo um valor muito relevante. Já não é tão aplicável para quem trabalha com médio, para quem trabalha com altíssimo padrão, porque isso já não influencia tanto na dedução, né? Como eles já trabalham com valores altíssimos, valores bem mais altos que R$ 30.000, o impacto dessa dedução é muito baixo. Mas para você que está dentro de um contexto de Minha Casa Minha Vida, por exemplo, quando a gente fala de incorporação imobiliária, ou até em questões de interesse social também voltados para populações de renda menores, né, quando a gente fala de loteamento, esse redutor social ele vai te ajudar muito. Então, além dos créditos que você terá nos seus insumos, você terá também esses dois redutores de base de cálculo. O redutor de ajuste, que vai ser obtido com base na aquisição do seu terreno, e o redutor social, que são dois valores aí fixados, tá? Em relação ao redutor social e ao redutor de ajuste, para quem trabalha com contratos de parceria, o que é muito comum em algumas regiões específicas, então terrenista e o empreendedor, eles se unem contratualmente para desenvolver o empreendimento, desenvolver o loteamento, por exemplo. Se você está nesse contexto de contrato de parceria, o seu redutor de ajuste ele deve ser ajustado à sua participação no contrato de parceria, assim como o seu redutor social, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um redutor de ajuste de 1 milhão, né, de aquisição do terreno, só que eu só participo com 60%, né, no contrato de parceria, então o meu redutor de ajuste ele é de 600 mil e não de 1 milhão. Aí, o redutor de ajuste do terrenista é o saldo, são os 40%, 400 mil. Mesma análise você faz para o redutor social. E um último detalhe muito importante para quem trabalha com loteamento é o fato de que essa atividade ela vai ter uma redução na sua alíquota. Tá? Então, por exemplo, e a redução é de 50%. Então, por exemplo, se eu tenho uma alíquota estipulada de 28%, que é algo próximo do que estamos prevendo de que seja entre 26,5% e 28%, a sua alíquota que você vai utilizar para tributar IBS e CBS nas suas vendas será de 14%, por exemplo. Você não vai utilizar a alíquota cheia. Então, essa é uma previsão muito interessante, muito positiva para quem tem loteamentos no seu portfólio. Agora, entrando em questões específicas, né, falando principalmente dessa transição entre o regime que a gente tem hoje e o novo regime de IBS e de CBS, tá? Vamos lá. Bruno, para as operações que eu realizei até 2026, que é onde termina o período teste, como que vai funcionar? Em 2026, nós começamos o período teste. Então, vamos ter uma cobrança de 0,9 de CBS e de 0,1 de IBS. Então, nós teremos aí uma cobrança de 1% de IVA. Porém, essa cobrança ela pode não ser necessariamente recolhida pelo fisco, pelo contribuinte, por você loteador, se você cumprir com as obrigações acessórias que forem estipuladas. Basicamente, é a emissão de um documento fiscal e o legislador, que o fisco ele está trabalhando para implantar para quem trabalha com regime de bens imóveis, para quem faz loteamento, para quem faz incorporação imobiliária. Mas nós não temos ainda algo certo em relação a esse documento fiscal. Quando nós tivermos, aí eu chego aqui, eu faço um vídeo bem interessante para vocês falando sobre essa alteração. Mas via de regra,
é essa questão de ter o documento fiscal emitido corretamente, com o destaque desse 0,9, com o destaque também desse 0,1 em 2026, tá? Bruno, e como vai funcionar com os meus empreendimentos que eu vendi, é, eu iniciei, na verdade, em 2026. Eu vendi algumas unidades em 2026, porém eu tenho essa venda de forma parcelada. Então, tenho, sei lá, 70 parcelas para receber, tenho 40 parcelas, e eu vou receber parcelas em 2027 em diante. Como que eu trato a tributação dessa forma? Via de regra, existe um artigo nessa lei complementar da reforma tributária, o artigo 408, que ela deixa bem explícita que se eu tenho alguma operação feita antes de 2027, que é quando começa a, a CBS, e essa operação está sujeita a uma tributação com base no regime de caixa, em teoria, ainda que a partir de 2027 PIS e COFINS deixem de existir, você vai continuar tributando essas vendas, esses recebimentos dessas vendas realizadas até 2026 pelas regras de PIS e COFINS, tá? Então, você pagaria 3,65% de PIS e de COFINS sobre esses recebimentos de vendas realizadas até dezembro de 2026, tá? Ainda que haja algumas controvérsias específicas em relação ao redutor de ajuste, mas via de regra, pelo artigo 408, você vendendo essa unidade até 2026, ainda que você receba até 2050, você paga PIS e COFINS sobre esses recebimentos parcelados. Entre 2027 e 2028, nós teremos a aplicação plena já da CBS. Então, já vai ter cobrança da CBS na alíquota cheia, com a redução de alíquota de 50%. Bruno, então quer dizer que entre 2027 e 2028 eu já vou ter que estar inserido nesse regime, pagar essa alíquota reduzida, essa alíquota nominal? Não. Existem na legislação alguns dispositivos que prevêem um regime de transição para quem trabalha com parcelamento de solo. Tá? Entre 2027 e 2028, para todos os empreendimentos de loteamento que você lançar e optar em entrar nesse regime específico de transição, tá? Você vai conseguir manter a carga tributária que você tinha de PIS e COFINS antes. Então você vai conseguir pagar de CBS exclusivamente, tá? Nesse cenário, PIS e COFINS não serão cobrados, vai ocorrer a cobrança da CBS exclusivamente na alíquota de 3,65%. Tá? Então, ainda que você lance um empreendimento em 2028, por exemplo, e os recebimentos eles sejam alargados para 2029, 2030, esses recebimentos você ainda vai tributar na alíquota de 3,65% de CBS somente, tá? Aqui existem alguns poréns para você que adere a esse regime de transição. Você, loteador, você não poderá constituir o redutor de ajuste que eu mencionei, que é um redutor de base de cálculo. Você não vai poder utilizar esse redutor social que eu mencionei, então esses dois redutores esquece. No regime de transição você não vai poder utilizá-los. As suas aquisições de custos com administração, de custos do empreendimento, com material, com a construtora, empreiteiro, essas aquisições elas não irão gerar créditos, tá? Você não vai poder utilizar o valor de IBS, CBS dos documentos fiscais dessas aquisições para abater desse seu débito. Então você tem a vedação de utilização de créditos. E os seus adquirentes que forem contribuintes de IBS e de CBS, eles também não poderão aproveitar os créditos que eles tiverem na aquisição dos lotes. Então eles não terão esse aproveitamento. Para além disso, ainda que esses adquirentes contribuintes de IBS e de CBS, eles não tomem crédito da aquisição que eles tiverem com você, eles vão poder constituir o redutor de ajuste que você estava vedado de constituir. Óbvio que eles vão constituir com base no valor de aquisição deles, tá?
Então, ainda que você não forneça crédito, o adquirente do lote vai conseguir constituir o redutor de ajuste da aquisição dele. Então, resumindo basicamente o que a gente viu nesse vídeo. Hoje, você tem uma apuração cumulativa de PIS e COFINS, então você não apura créditos sobre as suas aquisições, sobre os seus insumos. Basicamente, você tem um faturamento, e sobre esse faturamento você aplica a sua alíquota de 3,65%, é com base no regime de caixa, e o tributo ele é cobrado por dentro do preço que você oferta para o seu cliente, ainda que com algumas deduções específicas, como eu mencionei. Com a reforma tributária, como que fica? O preço ele está dividido agora do valor do tributo. Então, você cobra 100 mil e o tributo de 15 mil, como é o exemplo que eu dei só, ele está por fora do valor da operação, por valor do preço que você oferta para o seu comprador. Se o comprador ele te paga 115 mil reais, não paga mais 100 mil reais. Aqui a gente já percebe uma necessidade, por exemplo, de uma análise de preço de venda, né? Porque você não pode simplesmente pegar os mesmos 100 mil reais que você cobra hoje do seu cliente com tributo embutido e só jogar o tributo em cima, que aí você estará onerando, né, essa sua operação. Talvez um concorrente no mesmo perfil que o teu, que fez a análise, fez a precificação correta, talvez ele consiga diminuir o preço de venda do lote dele e manter a lucratividade. Então é muito interessante que você fique atento a essa questão da sua precificação, tá? Então, tributo cobrado por fora. Agora, a apuração também é com base em débitos, como eu mencionei, e créditos também. Então, os seus insumos, eles irão gerar créditos de IBS e de CBS. Então, é interessante também agora você analisar os seus principais custos e despesas. Porque hoje, por exemplo, se você compra um material para o seu loteamento, dentro desse material tem ICMS embutido, 18%. Você não recupera esse ICMS porque você não é contribuinte, né, de ICMS. Então, esse valor que você paga de tributo embutido no material, ele vira um custo para você. Agora, com a reforma tributária, não. Esse valor que antes era custo de ICMS, agora vai ser um valor recuperável lá na sua IBS, porque o ICMS ele vai ser extinto e vai dar lugar à IBS e você será um contribuinte de IBS sim. Tá? Então, você poderá recuperar esse valor. Então, se o seu fornecedor ele te cobra 100 mil hoje com tributo, com ICMS embutido, e com a reforma tributária, pensando lá em 2033, 2034, é quando nós estaremos na forma plena da reforma, tá? 100% da cobrança do tributo. Quando a gente pensa nesse tipo de precificação, se o seu fornecedor ele te cobra 100 mil hoje e lá na frente ele continuar te cobrando 100 mil, você vai pagar tributo sobre tributo, porque o correto para você, assim como para ele, é para analisar uma precificação correta, é retirar os tributos que antes eram cobrados por dentro. Então, se daqueles 100 mil ele tinha 20 mil que cobrava de ICMS, no mínimo, hoje, quando você chega para negociar com ele, tem que começar em 80 mil, porque o tributo é cobrado por fora. Tá? Então, não faz muito sentido agora ele chegar com 100 mil na mesa, por exemplo. Então, essa é mais uma análise que você tem que fazer com os seus principais fornecedores, aqueles que a gente pode até aplicar aquela questão da regra dos 80-20, né? 20% do esforço gera 80% do resultado. Então, você poderia pegar esses 20% de fornecedores que geram aí 80% dos seus custos e despesas, por exemplo, e já começar a fazer esse tipo de análise, tá? Tributo cobrado por fora e a questão do creditamento também. Então agora, esses seus insumos, eles geram créditos de IBS e de CBS. Para você conseguir utilizar esses créditos, basicamente, o tributo tem que ser recolhido, tá? Que estiver destacado no documento fiscal, e deve haver um documento fiscal, certo? Então, se você tem muitos fornecedores que trabalham na informalidade, se os seus 80-20, como eu mencionei, ele está focado na informalidade, você vai ter um problema grande aí de compliance fiscal quando a gente fala de crédito especificamente, tá? Ainda que o crédito ele não seja um determinante nessa sua carga tributária, tá?
você vai pagar o que você deve quando a gente pensa em IBS e CBS. Tá? Eu vou falar, inclusive, sobre isso em um próximo vídeo. Para quem trabalha com loteamento, tem um regime específico, como eu mencionei. Teremos dois redutores de base de cálculo, redutor de ajuste e redutor social. A sua alíquota, felizmente, será reduzida em 50% da alíquota nominal, certo? E nós teremos regimes de transição para que você tenha tempo de se adaptar a esse novo regime, combinado? Essa nova forma de tributação. Basicamente, essas são as principais alterações para quem trabalha com loteamento, tá? Fica ligado para que você não perca muito tempo. A gente já está chegando em 2026, então a fase de teste ela já vai começar. Então, esse é o momento em que você tem que estudar as alterações com esses vídeos que eu tenho na minha playlist, por exemplo, de reforma tributária, estudar as alterações no contexto do seu negócio, especificamente, tá? É necessário fazer esse estudo dos seus fornecedores, como eu mencionei, dos seus clientes, do preço que você está cobrando hoje, para um segundo momento você começar a se planejar para 2027, tá? Ainda que você escolha aderir ao regime de transição, é necessário planejamento. Então, se você nem chegou na fase de estudar ainda o seu contexto, as alterações principais, você está atrasado, na minha opinião, tá? Então corre que ainda dá tempo, dá para você se planejar, dá para você estudar, para conseguir chegar lá na frente e ter conforto no momento de negociar com clientes e com fornecedores. E se você precisa de um contador que está se debruçando no assunto reforma tributária e também é um contador especialista em construção civil, em loteamento, eu vou pedir para você ou acessar pelo QR Code que eu vou deixar aqui, ou pelo link de WhatsApp que eu vou deixar aqui na descrição, para você entrar em contato diretamente comigo e eu, pessoalmente, vou falar com você para nós entendermos qual é o seu contexto atual e, eventualmente, a gente pode pensar num processo educativo para você conseguir entender as alterações da reforma no seu contexto de negócio especificamente, ou nós já podemos pensar num planejamento tributário pensando nos seus empreendimentos lá em 2027 para frente, tá? Entre em contato comigo que eu vou conseguir te ajudar. Como eu falei, essa é a hora exata de você ou estudar ou planejar, tá? Se você não começou, você está atrasado, na minha opinião, mas ainda há tempo. Então, entre em contato pelo código do QR Code que eu vou deixar aqui ou pelo link de WhatsApp que eu vou deixar aqui embaixo. Para você que me assistiu até aqui, muito obrigado. A sua visualização ela conta muito no crescimento do canal. O canal está crescendo, estamos chegando em 400 inscritos. Nem parece que até o ano passado eu fazia vídeo com flash de celular. Nossa, que doideira, né? Mas estamos crescendo, vamos crescer cada vez mais, trazer para vocês cada vez mais conteúdos ricos de contabilidade, de negócios e de construção civil especificamente. Deixa o like aqui embaixo se você gostou do vídeo, se você gostou desse conteúdo. Comenta o que você está achando da reforma tributária, se você tem alguma dúvida, qualquer coisa. Eu vou conversar com vocês aqui embaixo, vou responder vocês aqui embaixo. Por favor, se inscreve no canal para a gente conseguir chegar a 400 inscritos e bater esse limite, superar esse limite. E envia esse canal, envia esse vídeo para aquele seu colega que trabalha com construção civil, colega contador, loteador, para ele ter acesso a esse tipo de conhecimento também, tá? Fica ligado que terão mais vídeos aqui nesse canal e valeu!